Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Senhor, fala conosco. Esse é o texto da mensagem de hoje e eu peço que nos leve, Senhor, a momentos profundos de reflexão e que de alguma forma esta mensagem abençoe as nossas famílias. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esse texto é um texto muito conhecido pela grande maioria dos irmãos. Fala a respeito de um personagem, famosíssimo da Bíblia, que é Zaqueu. Mas para falar sobre Zaqueu também preciso falar o quanto o ser humano costuma complicar as coisas. Nós vivemos complicando as coisas, infelizmente. Por exemplo, o Senhor ele criou Adão, criou Eva, colocou no melhor espaço que havia no planeta e eles complicaram tudo quando pecaram. Deus tinha uma promessa muito poderosa para Abraão e para Sara, que eles seriam pais. E a genealogia deles seria uma genealogia abençoada, mas eles complicaram tudo quando resolveram atropelar o processo e tentar adiantar a bênção de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. Zaqueu também tinha uma vida muito complicada. Por quê? Porque Zaqueu ele era judeu e como judeu ele também era chefe dos publicanos, algo muito complexo naquele contexto, porque quem é um pouquinho estudioso da Bíblia e busca as informações, havia uma rixa muito grande entre os judeus e os romanos. E era nesse contexto que Zaqueu ele vivia. Então Zaqueu, embora ele fosse judeu, ele resolveu trabalhar para os romanos. Ele sendo judeu, ele resolveu cobrar impostos dos judeus em favor dos romanos. Então o que aparentemente é algo tolo, naquele contexto era algo terrível, era algo cruel. Então Zaqueu, ele não era amado e respeitado pelos romanos porque ele é judeu, mas por trabalhar para os romanos, ele também não era amado nem respeitado pelos judeus. Então olha só, Zaqueu, ele tinha posses, tinha riqueza, tinha dinheiro, mas ele não tinha respeito. E aparentemente a interpretação que eu faço do texto bíblico é que esse respeito fazia muita falta para Zaqueu. Até porque, em outras palavras, a vida de Zaqueu era um misto de riqueza, frustração e rejeição. Vou repetir, a vida de Zaqueu era um misto de riqueza, frustração e rejeição. E você pode estar se perguntando assim: mas pastor Jonatas, o que a história de Zaqueu tem a ver com a minha história? Afinal, é provável, ou talvez você não tenha a baixa estatura que Zaqueu tinha, você não é rico, talvez, não é um cobrador de impostos, apenas um pagador de impostos, como é muito comum aqui no Brasil. Mas eu digo a você que a gente pode ter muito mais coisas em comum com Zaqueu do que nós podemos imaginar. Alguns exemplos: todos nós, eu e você que está me assistindo nesta noite, já nos frustramos com alguma coisa na vida, ou com alguma coisa, ou com alguma situação, ou com alguém na vida. Todos nós já fomos rejeitados por alguém na vida, por alguém da família. Infelizmente isso acontece muito e vai ser objeto da nossa conversa aqui hoje. Fomos rejeitados, como os jovens dizem hoje em dia, pelo crush, pelos amigos e até mesmo por religiosos.
Alguém vai falar, eu fui rejeitado pela igreja. Não, a igreja de Cristo, a igreja genuína, ela não rejeita, né? Ela ama, ela abraça e ela acolhe o pecador e é usada por Deus como objeto, como instrumento de transformação na vida do pecador. Então, se você foi rejeitado por uma igreja, você não foi rejeitado por uma igreja, você foi rejeitado por uma organização, por uma instituição e por religiosos, porque é isso que a religião faz, né? O Jesus e o Evangelho simplificam as coisas e a religião, ela complica tudo. Então, todos nós, humanamente falando, assim como Zaqueu, possuímos uma série de limitações. E é bem possível que ao longo da vida nós tentamos mascarar a nossa infelicidade, a nossa angústia, o nosso desprazer com a vida com um suposto sucesso. Assim como era Zaqueu. Zaqueu supostamente era um homem bem-sucedido, né? Era rico, tinha posses, tinha dinheiro, mas lhe faltava respeito e dentre outras coisas. Então ele mascarava essa infelicidade dele, essa angústia dele, com o suposto sucesso trazido pelas riquezas. Então Zaqueu, por exemplo, ele escondia a sua infelicidade atrás de sua riqueza. Ainda assim, você pode estar me perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com a minha família? E eu respondo para você, quando nós vivemos constantemente frustrados, infelizes, amargurados, os nossos relacionamentos e a nossa família sentem um impacto. Você entende isso? Quando a nossa vida é um misto de frustração, com angústia, com rancor, com desprazer, as pessoas que sentem o nosso impacto são as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos, sobretudo a nossa família. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. A Bíblia não fala detalhes sobre a família de Zaqueu, mas ela revela uma preocupação muito importante de Jesus. As palavras de Jesus para Zaqueu são reveladoras. Por quê? Quando ele vê Zaqueu, ele fala assim, desça depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, desça depressa, que eu quero trocar uma ideia. Vamos fazer uma conjectura aqui, uma suposição de como aconteceu isso. Zaqueu, desça depressa, que eu preciso trocar uma ideia com você, impor as mãos sobre você, expulsar o demônio da sua vida. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse? Desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. Então, olha só, com tudo o que acontecia na vida de Zaqueu, a preocupação mais evidente de Jesus naquele momento com Zaqueu era com a casa dele. Acredito eu que com a família dele. Então, escute com atenção. Olha aqui para mim. Jesus sabe exatamente o que acontece com você. Jesus sabe exatamente o que acontece lá na sua casa, o que acontece na sua família. As pessoas, os outros, eles supõem o que acontece, eles imaginam o que acontece, mas Jesus sabe exatamente o que acontece com você e na sua casa. Jesus conhece os seus medos, sua angústia, a sua aflição, as suas frustrações, Ele conhece até mesmo os seus pecados escondidos. Não pense que isso fica escondido de Jesus. Nós, quando erramos, infelizmente, enquanto seres humanos, nós ainda tentamos esconder os nossos erros. Mas a única pessoa que supostamente não podia saber, já sabe. O Senhor já sabe, Deus já sabe, o Pai já sabe, Jesus já sabe, o Espírito já sabe. No plano espiritual foi descoberto e até mesmo isso o Senhor Jesus sabe. E o interesse de Jesus com relação a isso, em parte, é quanto isso tem afetado a sua família. Então entenda, Deus conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o que acontece na sua casa, na sua vida, na sua família. E a preocupação, aliás, o pensamento de Jesus com relação a essas coisas que acontecem na sua casa é o quanto isso está afetando a sua família, o quanto está afetando o seu casamento, o quanto isso está afetando a sua relação com os seus filhos. Mas por que, pastor? Por que a família? Porque enquanto seres humanos, enquanto nós estivermos aqui, peregrinos nesta terra, de passagem nesta terra, como seres humanos, a família é o nosso verdadeiro patrimônio.
falei isso milhares de vezes, e é bem próximo, é bem possível que ficou próximo de milhares mesmo, na nossa comunidade da ICB Itapac, que a família nessa peregrinação, a nossa família é o verdadeiro patrimônio. Por quê? Porque a família é a primeira coisa que Deus nos deu e a única coisa que nós podemos levar para a eternidade. Então, olha só, quando você nasce com uma família. É o primeiro presente que Deus te deu. E de tudo que você vivencia e conquista e tem nessa terra, que você pode chamar de seu ou de sua, a única coisa que você leva daqui para a eternidade, se você souber levar a vida, é lógico, e é a sua família. Então, se você tem carro, casa, tênis de R$1.000, videogame, as melhores coisas materiais, nada disso você vai levar. Se você tiver um dente de ouro, até isso vão tirar de você quando você passar dessa para uma melhor. Então a família é a única coisa nesta vida que nós podemos levar para a eternidade. Então, olha, você consegue compreender o quanto que o encontro de Zaqueu com Jesus foi transformador? Zaqueu, um homem amargurado, triste, infeliz, ele encontra Jesus e o interesse de Jesus em Zaqueu é na família, na casa de Zaqueu. Passa por Zaqueu, ela é Zaqueu, mas o interesse de Jesus é sempre trazer transformação e salvação para as famílias. Então, olha só, esse encontro transformou Zaqueu em todas as esferas de sua vida, de forma que Zaqueu e sua família nunca mais foram os mesmos. Por que nunca mais foram os mesmos? Porque em determinado momento da conversa, Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje a salvação chegou a esta casa, entrou em sua casa. Isso tem um significado tão profundo. Poderíamos abordar essa frase de Jesus, essa sentença de Jesus por diversos aspectos, mas quando a salvação chega à casa de alguém, significa que aquela casa nunca mais será a mesma. Aleluia! Guarde isso no seu coração e tenha essa palavra como uma promessa para você. Se a salvação chegar à tua casa, a sua casa nunca mais será a mesma. Se a salvação alcançar a sua esposa, alcançar o seu marido, alcançar os seus filhos, alcançar os seus pais, a sua família nunca mais será a mesma. Então escute bem, você está assistindo esta mensagem hoje porque Deus tem um plano para você. Você está assistindo esta mensagem porque Jesus ama você e ama a sua família. Ele quer transformar a sua casa e a sua família. E eu lhe pergunto, você deseja que as pessoas que você ama sejam transformadas pelo poder de Deus? Você deseja que esta salvação que encontrou a casa, que chegou à casa de Zaqueu, alcance a sua casa também? Se não, se a sua resposta é não, você pode parar de assistir aqui mesmo. Mas se a sua resposta é sim, eu quero dar alguns conselhos bíblicos para você. Quero te aconselhar com base na palavra de Deus e com base nesse texto de diálogo entre Zaqueu e Jesus, a respeito do que nós podemos fazer para que a transformação, a metanoia, a mudança de pensamento e de atitude, ela aconteça na nossa casa e na nossa família. O primeiro conselho que eu dou a você, que está me assistindo hoje, que está participando desta mensagem, desta celebração e deseja ver a sua família transformada, mudada, que a salvação encontre a sua casa, meu primeiro conselho para você é: nunca se acomode com os problemas. Repito, nunca se acomode com os problemas. Retomando o texto de Lucas 19, o verso 2 e o início do verso 3 diz assim: morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus. Olha só o que Zaqueu estava fazendo. Jesus estava passando e Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus. O que isso significa? Significa que Zaqueu estava incomodado com a sua própria vida, do jeito que a vida se apresentava para ele, e ele ouviu falar que Jesus transformava as coisas, que o encontro com Jesus mudava histórias, e ele começou a se mexer, a se mover, tentando ver quem era esse Jesus. Olha, queridos, Deus criou a família para que nós pudéssemos nos desenvolver como seres humanos.
O Senhor não criou a família à toa, Ele a criou com um propósito, aliás, com propósitos, e um deles é que nós pudéssemos nos desenvolver como seres humanos. Assim, nos desenvolvemos na medida em que nós aprendemos a nos relacionar saudavelmente com as pessoas, começando pela família. Agora, no entanto, embora nenhum relacionamento seja neutro, muitos dos nossos relacionamentos não são saudáveis. E quando a nossa relação com a família não é saudável, certamente nós teremos problemas. Você entende isso? Fazer um compilado do que eu disse para vocês agora. O Senhor, Ele nos criou e nos deu uma família. Para quê? Para que através da relação com a família nós pudéssemos nos desenvolver como seres humanos. E a base das nossas vidas, uma das bases das nossas vidas são os nossos relacionamentos. E boa parte das nossas relações, elas não se desenvolvem de forma saudável, isso é muito complicado. Porque às vezes essas relações que não se desenvolvem de forma saudável, também são relações que nós desenvolvemos com a nossa família, o nosso relacionamento com a família. E quando a nossa relação com os da casa não é saudável, nós temos problema. Agora, isso é uma realidade. Todos nós enfrentamos problemas de relacionamento durante a vida, ao longo da vida, inclusive com a família. Isso não é novidade. Então, onde está a questão? A questão é o que você vai fazer com isso. Aliás, o que você costuma fazer quando surgem problemas em casa? O que você costuma fazer quando surgem problemas dentro da família, dentro de casa? Eu falo para você algumas coisas comuns para as pessoas. Alguns fingem que não está acontecendo nada, não é isso? A gente tem um arranca-rabo lá fora, mas quando é em casa, deixa para lá, joga para debaixo do tapete, e vai deixando, e vai levando, como eu sempre digo, deixa a vida me levar, né? Muitos vivem dessa forma, tem um problema, ele existe, ele é latente inclusive, mas as pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo. Outros têm um problema e numa divergência, normalmente, cada um tem a sua parcela de culpa, mas o que é comum as pessoas fazerem? Transferirem a sua responsabilidade para outras pessoas. Então nós temos um problema e nós somos também, infelizmente, ouça com atenção e com sabedoria e com espírito anestesiado, nós somos agentes causadores de problema também. Nós não somos santos, nós não acertamos sempre. Nós não somos perfeitos e o que isso significa? Significa que nós erramos, que nós cometemos erros também. E uma das outras coisas comuns a acontecer é que a pessoa se acomoda e ela se adapta a uma família disfuncional, a uma família problemática. Você consegue entender como isso é grave? Quando o assunto é família, quando surgem os problemas, as pessoas se adaptarem a esses problemas e viverem uma família problemática como se a família ser problemática e problemática para sempre fosse algo comum, algo normal, e não é. Entenda isso. Zaqueu tinha dinheiro, mas ele não passava nem perto de ser feliz. Eu corro o risco aqui agora de ser simplista, simplório talvez, né? Mas eu trago aquele clichê famoso de que o dinheiro não traz felicidade, ao menos não a felicidade plena, e essa é uma realidade. Se tinha uma coisa que Zaqueu não tinha falta, era de dinheiro, era de recurso financeiro. Mas ele era feliz? Não. Se ele fosse feliz, ele não iria até Jesus buscando transformação, buscando mudança. Então a nossa família, ela pode ser a fonte de nossa alegria, de nossa energia ou um poço de problemas. E a questão é, o que você vai fazer com relação a isso? Qual é a família, que tipo de família você deseja se relacionar? Aquela que é uma fonte de alegria, uma fonte de energia para você, ou aquela família que é um poço de problema e de tristeza? Por isso eu aconselho você que deseja uma família vitoriosa, transformada e feliz, nunca se acomode com os problemas. Se os problemas aparecerem, reflita e reflita rápido, busque no Senhor uma resposta e mexa-se. Os problemas, eles existem e eles existem para serem resolvidos e resolvidos com sabedoria. Nunca se acomode com um problema dentro de casa. Segundo conselho que eu dou a você que está me assistindo nesta noite, provavelmente com a sua família,
esteja sempre disposto a superar os seus limites. Se você quer uma família transformada, abençoada e feliz, meu segundo conselho para você é a respeito do que você pode fazer. Nós ainda vamos falar do que Deus faz. Eu estou falando do que você pode fazer, da sua parte. Se você quer uma família abençoada, transformada e que caminha de uma forma feliz, o meu conselho é esteja sempre disposto a superar as suas limitações. Vamos voltar ao texto de Lucas 19, agora continuando o verso 3, a parte B do versículo e o versículo 4. Que diz assim: Zaqueu tentava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Então olha só, Zaqueu estava infeliz, resolveu ver Jesus, conhecer Jesus, saber o que este homem, naquele momento já com uma certa fama, o que ele podia fazer, só que ele não conseguia ver Jesus porque ele tinha uma limitação. Nós vamos sair do plano espiritual agora e vamos vir para o plano físico. Zaqueu era um homem de estatura muito baixa. Não sabemos ao certo qual a altura de Zaqueu, mas a Bíblia diz que ele era muito baixo. Então ele subiu numa árvore, numa figueira brava, como diz o texto, para poder ver Jesus. Ele tinha uma adversidade, um problema, uma aflição, e ele precisou superar uma limitação para poder se aproximar de Jesus. Para driblar a multidão e ver Jesus, Zaqueu precisava estar em outro patamar de altura. Ele precisava superar a limitação da sua altura. Por que eu estou falando isso com você nesta noite, nesta mensagem de celebração? Porque a grande verdade, você pode não aceitar isso agora, mas se você buscar no Senhor a resposta, você vai entender a grande verdade que como seres humanos, nós temos limitações e a nossa família também. Na condição humana de seres humanos, nós somos seres limitados. E felizmente ou infelizmente, nessa vida nós podemos muito, mas nós não podemos tudo. O Senhor nos criou, nos deu capacidade, mas Ele já nos alertava lá no Éden, que a gente pode muito, mas não pode tudo. Adão, coma do que quiser, do que você achar que deve comer, cuide da terra, domine os animais, mas não coma daquela árvore. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. E muito do que nós podemos, nós só podemos quando superamos nossos limites. Ter uma vida abençoada, uma família abençoada e feliz, é para quem está disposto a fazer o que for necessário para superar limites. Esse discurso que eu estou trazendo para você hoje, se você pensa que isso é um discurso, ele só é possível tornar-se realidade quando você entende as suas limitações, reconhece as suas limitações e ao invés de dar de ombros, virar as costas e ir embora, você faz o que é necessário, o que está ao seu alcance para superar as suas limitações. E a família, queridos, ela testa muito os nossos limites. A família testa os seus limites, os nossos limites de paciência, até onde vai a nossa esperança. A família testa a nossa capacidade de amar, de ceder, de perdoar. Se você quer uma família transformada, precisa estar disposto a superar esses limites, porque em família sempre enfrentaremos situações que exigirão de nós mais paciência. Ah, pastor, nossa, minha paciência tem limite. Supere esse limite, expanda esse limite, porque a família vai testar. A família vai testar os nossos limites. Se você tem filhos, por exemplo, você entende exatamente o que eu estou falando. Os filhos costumam testar os limites impostos pelo pai, né? E às vezes ele dá de encontro com uma parede, às vezes ele dá de encontro com um elástico, vai e volta, né? Mas que testa os nossos limites, testam. E olha que os meus filhos, uma tem 4 e um tem 1 ano só. E eu já consigo perceber o quanto os filhos testam o nosso limite de paciência, a nossa esperança, a nossa capacidade de amar. Então olha só, porque em família nós enfrentamos situações que exigem de nós mais esperança, mais amor e com certeza muita compaixão e perdão.
É muito comum nós ouvirmos de pessoas quando tem um entrevero em família, uma dificuldade em família, falar a respeito, pastor, eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade em perdoar, porque eu tenho razão. Pastor, nessa história eu tenho razão, e todo mundo quer ter razão. E às vezes a razão ela também é um ponto de vista, porque ela tem muito a ver com a verdade, e a verdade é um ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, cada um enxerga de uma forma. Mas quer um conselho prático a respeito disso? Se você quer ser feliz, é melhor ter compaixão do que ter razão. Entendeu isso? Quer ser feliz com a família? Quer ser feliz no seu casamento? Quer ser feliz na relação com seus filhos? Quer ser feliz nos seus relacionamentos? Quer ser feliz com relação à igreja? Entenda que às vezes você vai ter razão, mas muito melhor será se você tirar a razão de lado, deixá-la de lado e colocar no lugar a compaixão. Porque para ser feliz, a compaixão, ela tem muito mais poder, muito mais valor do que a razão. Pensa nisso e não se esqueça, esteja sempre disposto a superar os seus limites. Até aqui nós falamos do que nós podemos fazer, daquilo que é a nossa parte. Superar limites é a nossa parte, Não se acostumar com o problema é a nossa parte. Agora eu vou falar do que Jesus pode fazer. Você que quer uma família abençoada, transformada e que caminha rumo à felicidade, agora eu vou falar para você do que o Senhor pode fazer, o que Ele tem poder para fazer. Então a terceira coisa, o terceiro conselho que eu dou a você é: abra as portas para Jesus. Abra as portas de sua vida, as portas de sua casa, as portas de sua família para Jesus. Versículos 5 e 6 do texto que nós lemos de Lucas 19, diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Que coisa maravilhosa! O Senhor mostra uma preocupação com Zaqueu, com a casa de Zaqueu, com a família de Zaqueu. Ele pede para que Zaqueu desça da árvore e abra a porta de sua vida, abra a porta de sua casa, abra a porta de sua família. E é exatamente isso que Zaqueu faz. Ele desce depressa, abre a porta de casa e recebe Jesus com muita alegria. Então olha só, até aqui nós falamos daquilo que você pode fazer para encontrar a felicidade em família. Porém, a felicidade verdadeira, ela só é alcançada quando Jesus está no comando. Entende isso? Uma casa, uma família, ela jamais será plenamente feliz, ela jamais experimentará a plenitude da felicidade, a felicidade plena, se Jesus não estiver nessa casa. E tem muita gente dizendo que Jesus está em casa, que ela está com Deus, mas isso não é realidade, não é a verdade, porque Jesus não é um intruso. Jesus, Ele não pactua com coisas erradas, Ele não aguenta quando a gente denigre aquilo que é sagrado. Então veja, Jesus precisa estar na nossa casa para que haja transformação e a vida ela volte para os trilhos ou ela seja colocada nos trilhos. Então veja, Jesus disse para Zaqueu: estou preocupado com você e com sua família, desce depressa que hoje vou ficar lá na sua casa. Então Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Perceba que é quando Jesus entra em nossa casa que a nossa família começa a entrar nos eixos. A maioria dos que estão me assistindo com certeza são cristãos, e é bem provável que você concorde comigo que a sua vida mudou, a nossa vida, a nossa família mudou depois que nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus. Como isso é importante, porque enquanto Jesus não estiver lá, nós não encontramos o rumo, o caminho para a felicidade. Agora, antes de entrar em nossas casas, Jesus quer entrar em nossa vida. E eu pergunto para você, até mesmo que se entende como um cristão, você já abriu de fato a porta da sua casa, da sua vida para Jesus?
Antes de consertar a família, o Senhor quer consertar você. Antes de reestruturar as bases da sua casa, o Senhor quer reestruturar as bases da sua vida, da sua história. Então eu te pergunto, você já recebeu esse Jesus maravilhoso em seu coração? Você já tem esse Jesus transformador na sua vida, esse Jesus que abençoa, que muda o curso natural da história das pessoas? Porque se você hoje, eu acredito que você está pensando em fazer isto hoje. Então eu quero finalizar esta mensagem a respeito de família, a respeito da atuação do poder de Deus em nossa família, dizendo o seguinte para você, que a mudança que você deseja na sua família, ela começa em você. A mudança que você deseja na sua família, ela começa em você. Versículos 8 e 9 do texto que nós lemos, de Lucas 19. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Que coisa maravilhosa! Nós podemos entender esse texto de diversas maneiras, como a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, a salvação chegou, podemos entender assim. Mas uma das coisas que eu entendo que Jesus quis dizer com a salvação entrou nessa casa, chegou nesta casa, é que Zaqueu decidiu mudar de postura. Ele percebeu quão maravilhosa é a presença de Jesus, e quando nós permitimos que a presença de Jesus inunde o nosso coração, inunde a nossa vida, aquilo que não concorda com o plano de Deus dentro de nós, que não faz parte do plano de Deus dentro de nós, começa a dar lugar à espiritualidade, às coisas de Deus. Então Zaqueu, ele não sabia explicar a sua angústia, mas ele sabia exatamente as coisas que ele fazia de errado. E eu entendo que quando Jesus falou hoje a salvação entrou nesta casa, é porque ele percebeu que Zaqueu começou a mudar. Um homem que traiu seu próprio povo para trabalhar para os romanos, por causa disso aqui, de din-din, de dinheiro. Este mesmo Zaqueu, ele abre mão de recursos, abre mão de bens, porque ele estava diante da plena felicidade, ele estava diante de Jesus. E quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que tudo que nós precisamos ter e ser e fazer está nele. E ele estava diante de Jesus, e aí vem Jesus e fala: hoje a salvação entrou nesta casa. Então olha só, depois que Jesus entrou na vida e na casa de Zaqueu, mudanças profundas começaram a acontecer. Zaqueu estava infeliz, achando que o problema estava no mundo, nas pessoas, provavelmente que o universo conspirava contra ele, mas a salvação chegou na casa dele. Aleluia! E eu profetizo isto, que a salvação encontrará a sua casa também. Para você que já serve a Jesus, a salvação já chegou na sua casa. E para você que ainda não serve a Jesus, que ainda não compreendeu quem é Jesus, você vai perceber que quando ele chegar na sua casa, a salvação também vai chegar. Aleluia! Agora, a salvação chegou à casa de Zaqueu. Quando? Quando ele começou a mudar. Quando ele recebeu Jesus em casa e ele permitiu que a presença de Jesus em sua casa produzisse transformação, produzisse aquilo que nós chamamos de metanoia. Metanoia vem do grego. Metanoia, em linhas gerais, significa mudança da mente, mudança de pensamento. Uma vez que nós mudamos a mente, mudamos o pensamento, isso produz mudança de atitude, mudança de vida. Então, olha só, a presença de Jesus na casa de Zaqueu mudou a vida de Zaqueu. Mudou a história de Zaqueu, mudou a forma de pensar de Zaqueu. E ele e a família dele nunca mais foram os mesmos a partir daquele dia. Olha só, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era apaixonado por dinheiro, mas ele se apaixonou mais por Jesus. Zaqueu tinha uma inclinação muito grande pelo dinheiro, mas ele entendeu o que era a presença de Jesus em sua vida, em sua casa. E quando nós temos Jesus em nossas vidas, as outras coisas elas perdem
o valor, elas perdem o sentido. Porque na vida do cristão tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Cristo. Eu quero que você pense nisso nesse momento. Quando nós servimos a Jesus, todas as nossas prioridades, toda a nossa vida, ela converge para o Senhor Jesus. É assim que tem acontecido na sua vida? Na sua família é assim que tem acontecido? Na sua casa, Jesus é a grande prioridade, Jesus é o centro, Jesus é o norte. Quem é Jesus no plano da sua vida? O que representa Jesus? Para Zaqueu foi de fato a grande transformação que ele precisava, porque a presença de Jesus na casa dele foi tão forte que o dinheiro já não era a coisa mais importante. E essa metanoia resultou nas palavras de Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Tudo começou com a disposição de Zaqueu em receber Jesus e mudar de vida. Que coisa maravilhosa! Todos nós queremos uma família transformada, abençoada, restaurada. Todos nós queremos pessoalmente alcançar a plena felicidade, uma alegria profunda. Mas eu falo para você hoje com toda a certeza do meu coração, isso não é possível se Jesus não fizer parte disso. A sua família, ela dificilmente encontrará uma outra forma de viver se Jesus não fizer parte dela. Se Jesus não for o cabeça, você pessoalmente dificilmente conseguirá sair desse misto de frustração, tristeza, angústia, infelicidade com o suposto sucesso. Dificilmente você vai conseguir sair dessa lama, desse lodo, se você não aceitar as mãos de Jesus que estão estendidas para você, porque Ele estende a mão e te puxa daí, Ele tira você daí. Dificilmente você conseguirá viver uma plenitude de vida mesmo, como ser humano nesta terra, se o Senhor Jesus não for o centro da sua vida, se Ele não for o norte para você. Então quero concluir neste momento dizendo para você que quando nós permitimos que Jesus entre em nossas casas, a gente muda e a nossa família muda também. Aqui na ICB Itapac nós temos pessoas e famílias de todos os tipos. Nós não somos uma comunidade super populosa, digamos assim, mas nós temos aqui famílias de todos os tipos e todos nós estamos no caminho da transformação. Aqui na nossa comunidade não temos pessoas perfeitas não se encaixam aqui, primeiro porque elas não existem, não é verdade? E segundo, porque não dá encaixe. Quando você pega algo perfeito e você tenta encaixar com algo imperfeito, não dá encaixe. Aqui todos nós somos imperfeitos, inclusive as famílias que aqui congregam, mas escute com atenção. Esqueça por um momento, um instante, as frustrações, as decepções, os problemas e concentre no que Jesus está falando ao seu coração agora. As famílias que aqui congregam, eu acho que elas entenderam isso, que nós vamos nos concentrar no que Jesus está falando ao nosso coração. E eu creio que o que Ele diz ao nosso coração é que nós não somos um acidente, você não é um acidente do universo, que a sua vida, que parece que não, mas tem jeito sim, a sua vida tem jeito sim, o seu casamento tem jeito sim, e a sua família tem jeito sim. Você está pensando em largar de mão, em chutar o balde, deixar tudo para trás, porque você acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim, você tem jeito sim, você não é um acidente, você não é o seu problema, você não é o seu pecado, você não é o seu fracasso, você pela fé é um filho de Deus, em Jesus você é um filho de Deus. Então, entenda isso que eu estou falando para você hoje, o Senhor diz que tudo começa com você. A transformação na sua casa, na sua vida, começa em você. Não foi assim com Zaqueu? O Senhor foi lá na casa de Zaqueu, mas o encontro foi com quem? Com Zaqueu. Aí o Senhor vai para a casa de Zaqueu, a transformação começa a acontecer em quem? Na família? Não, em Zaqueu. E a partir de Zaqueu, a casa toda é salva, a casa toda é transformada. Veja, o mesmo pode acontecer com você, através de você. Através da sua vida, o Senhor pode salvar toda a sua casa, o Senhor pode transformar a sua casa. Aleluia! Então eu te pergunto, se você recebeu Jesus em seu coração, já recebeu Ele em seu coração, então pensa no Senhor agora. Mas se você não recebeu ainda Jesus em seu coração, em sua vida, em sua casa, em sua família, você quer fazer isso hoje? Porque olha só,
venha fazer essa oração comigo neste momento, porque Jesus está te chamando. Em Apocalipse 3:20, é um texto evangelístico, nós usamos muito no Evangelho, nos trabalhos evangelísticos. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você ainda não recebeu Jesus em seu coração, quero convidar você a orar comigo agora. Essa oração é uma oração em que você faz um acerto com Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus. E eu quero convidar você também que está me assistindo, que você já firmou um compromisso com Jesus no passado, mas algumas coisas aconteceram na sua vida pessoal, na sua família, na sua história, e por alguma razão você voltou a ser uma pessoa sem rumo, infeliz, descontente, vazia. Eu quero apenas lembrar você que o que está faltando para você é Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Essa é a grande realidade. Quem tem Jesus pode não ter dinheiro, mas tem tudo. Quem não tem Jesus, ainda que tenha dinheiro, na verdade não tem nada. Então eu convido todos vocês que estão me assistindo nesta noite a orar comigo, em nome de Jesus. Vamos orar?